amado e bendito, de falar do Evangelho de Jesus para alívio dos nossos corações, que eles andam sobrecarregados, né? Na verdade, nós já detectamos pessoas com 14, 15 anos, 16, já numa situação de intenso sofrimento. Basta lembrar, se a gente voltar no ano de 1915, quer dizer, para 100 anos, 1915, quando o Chico conheceu a perda da mãe, né? A orfandade. Então, os corações nossos, eles padecem desde cedo. E, como são dias após dias, nós vamos juntando aflições. E nem sempre nós conseguimos retirar o sofrimento. Na maioria das vezes, a gente, como diz, a gente dá um tapa, a gente faz de conta que está bem e nós vamos tocando na vida, mas parece que as dificuldades nossas são desafiadoras e bastante continuadas, né? Não quer dizer que a vida seja só sofrimento, mas as pessoas que têm mais dificuldades são aquelas mais capazes de resolver os seus problemas. Na realidade, quem tem mais problema é que tem mais capacidade para solucionar, porque ela tem que trazer a si própria várias renovações, várias propostas de vida para se tranquilizar. Então, quanto maior o sofrimento em uma pessoa, se ela relatar, eu sofro muito intensamente, na verdade, ela foi convidada àquele curso, e aquele curso era um pouco mais avançado do que de outras pessoas. Comparativamente, a gente pode até imaginar que alguém sofra menos e outros sofram mais, mas é na limitação. A misericórdia de Deus, que se chama justiça divina, ela então entende que cada um tem um desafio para si próprio e tem que se promover. É da lei de Deus que nenhum filho, como todos nós aqui somos, fique marginalizado no campo da vida sem dar um passo no progresso. O progresso é o lema máximo das criaturas. E nós temos que nos evoluir, queira ou não, porque senão o carro do progresso, né, ele vem sempre atrás. Se a gente não for atropelado por ele, e se a gente desviar do carro do progresso, ficaremos à margem. E toda pessoa que fica à margem, então, de uma rodovia, ele fica marginalizado. E por consequência, os outros caminham e ele está parado. Na maioria das vezes também, a gente não acha, às vezes, como sinalizar para alguém para que se providencie para nós o devido socorro que nós precisamos. Vamos imaginar nós na direção de um veículo e ele tem um problema mecânico, a gente estaciona ele de um lado da rodovia e a gente fica dentro do carro chorando, lamentando, revoltado porque o carro quebrou. A atitude é muitas vezes parecida com as nossas vidas. Na verdade, nós temos que sair do carro, verificar se a gente tem alguma possibilidade ou conhecimento de recolocar o carro em movimento. Se a gente não tem, devemos procurar socorro para sair do lugar. Mas existem pessoas que gostam de permanecer no mesmo lugar indefinidamente. A misericórdia de Deus, que é toda justiça, ela não se incomoda com a pessoa permanecer no mesmo lugar
por tempo indeterminado e outros avançando, porque ela própria um dia sentirá falta do progresso, da alegria, dos companheiros que estão bem à frente nossa e nós ficamos atrás. E se a gente então chamar para os amigos que vão longe, eles podem mais não nos escutar e a gente tem que caminhar sozinho. Essa é a realidade da vida. Quem chora muito, quem lamenta muito, quem reclama muito, é porque está com muita dificuldade de entender o movimento da vida que pede caminho, progresso e esforço. E existem aqueles que gostam de procurar ou de dar um jeitinho, o famoso jeitinho, o famoso atalho, sempre para ver se a gente consegue uma facilidade. Por que não? Por que tem que ser tudo muito difícil? Diz que uma certa pessoa, uma determinada vez, ela ia indo num caminho e ela via que na caminhada dela todos passavam por ela e ela não conseguia desempenhar uma marcha à altura de todos que iam. Ela sempre ficava para trás e lamentava. E ela via que tinha pessoas que carregavam mais peso do que ela. E ela falava que ela não sabia por quê. Mas o peso, na realidade, era um demonstrativo seguinte: cada pessoa caminhava em uma estrada portando uma cruz. E ela via que o dela não era tão pesado, mas ela não conseguia mais andar. A marcha dela era travada. Aí ela imaginou sair para cortar no trecho para chegar mais rápido, dar um balão em todo mundo. A misericórdia de Deus entende isso, uma fraqueza, uma fuga, uma deserção, e não é permitido. Todos têm que ir pelo mesmo caminho chamado progresso, um a outro caminho. Quando ele chegou aqui, que ele tinha eliminado muitos concorrentes, havia um fiscal nessa altura, indagou dele: por que você veio por esta linha que não era a sua? Você usou um caminho alternativo e não era facultado a você. Como todo mundo faz quando é pego, né, em erro, em falha, em falta, logo vem a desculpa: ah, eu não sabia, poxa vida, eu não percebi. É assim que nós agimos. Se nós estamos com um carro a velocidade de 160 por hora e um radar percebe, lá na frente o guarda para e fala assim: senhor, estava a 160, mas eu não vi, seu guarda. Como não viu? O mostrador de velocidade, o velocímetro, né, está bem no olho da pessoa. Vamos acreditar. Aí essa pessoa diz ao fiscal, já que estava bem próximo de chegar no paraíso, né? Vamos falar assim. Aí o vigilante de Deus disse assim: não, o senhor não pode passar por aqui. Aí ele falou assim: o que eu tenho que fazer então? O senhor tem que retornar e começar novamente. Olha o pesadelo dos enganos que a gente comete e dos erros que a gente pratica. Geralmente, quando as dificuldades nossas se avolumam, nós sempre procuramos pelo que, por alguém ou por alguma situação que tenha mais conhecimento, tenha maior poder para nos ajudar a sair dos nossos problemas. Mais ou menos assim. Nós temos uma enfermidade e com essa enfermidade
a gente procura uma autoridade no assunto e nós temos uma dificuldade. E ele ministra os conhecimentos dele para aliviar, curar, salvar nós do nosso problema. Assim sucedeu com a sogra de Pedro. A sogra de Pedro, ou Simão Pedro, ou Pedro, ou Zelote, né? Ela era uma senhora que possuía uma enfermidade muito grande. Ela tinha uma febre muito forte no organismo dela. Há 2000 anos seria mais difícil. Devido à permanência de Jesus então, na casa de Pedro, e ela morava com Pedro, um certo dia Jesus teve compaixão dela, não do sofrimento dela, mas daquela enfermidade. E o Senhor Jesus, olhando para ela detidamente, perguntou se ela sentia muita dificuldade. Ela disse que sim, que aquela febre constante não dava trégua para ela, não tinha as forças precisas e necessárias para desempenhar com desenvoltura as suas responsabilidades dentro do lar. Porque ela e a filha, a esposa de Simão Pedro, é que cuidavam da alimentação e uma série de coisas dentro do lar. Jesus olhou detidamente e perguntou à sogra de Simão Pedro se ela gostaria de ser curada daquela enfermidade. E ela respondeu que sim, que era o maior sonho dela, se ver livre daquela febre intermitente, constante, que ninguém achava. Jesus, num ato mais preciso, aproximou-se dela e deu um leve sopro sobre a sua cabeça, de forma que o sopro que Jesus provocou atingiu o frontal, e ela sentiu como fosse alguma tontura, e imediatamente a febre desapareceu. Jesus olhou a ela novamente e disse assim: os seus pecados foram perdoados. Ela não entendeu. E Simão Pedro perguntou ao Senhor Jesus o porquê daquela conversa. Jesus disse que a sogra dele havia adquirido, não nesses termos que eu estou dizendo aqui, uma companhia obsessiva de um espírito que se ligara a ela por questões de vida passada e que não a perdoara por algum deslize que ela tinha cometido com esse espírito, uma obsessão. E esse espírito provocava na sogra de Pedro uma febre. E os médicos olhavam e falavam: mas não tem doença para existir, não existe enfermidade para que exista um estado febril. Não se achava naquela época. E Jesus, com um leve sopro, desligou uma entidade vingativa que se via preso quase que a cabeça, como fosse um lenço amarrado na cabeça da sogra de Simão. Aquilo provocava todo o mal-estar. E eu pergunto: quantos de nós que não temos procurado os médicos e eles nos revisam? Ressonância magnética, todo quanto é tipo de exame complementar, diz assim: você não tem nada. E a pessoa diz assim: mas eu não sinto bem. E nesse meio, quem devemos procurar? Onde bater? Se vamos a uma igreja, seja quem for, alguém pode até prometer, mas é um efeito passageiro. Daqui a pouco volta de novo. A cura real
de uma enfermidade ou de algum problema obsessivo em nossas vidas, vai depender de um esforço, dependerá de um esforço maior de nós próprios. Depois que a sogra de Simão Pedro ficou feliz, livre da doença, um dia ela se aproximou do jeito e disse assim: Pedro, a nossa situação é cada vez mais difícil. Nós vivemos uma dificuldade, uma pobreza terrível e não temos como superar. Já que você se predispôs a ser a companhia incessante e aproximada de Jesus, por que você não pede a Ele uma bênção para que do céu Ele nos ajude a ter uma vida melhor, evitar tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta pobreza? Veja a nossa luta em casa e veja a tua luta para a gente ganhar o pão. E Pedro deixou-se aprisionar por essa ideia de facilidade. E na primeira oportunidade que ele teve na companhia do Senhor Jesus, ele perguntou: Mestre, Deus ouve as nossas preces? Jesus já viu todo o sentido, tudo o que Pedro queria. É como uma criança querendo dar um golpe num adulto. Será difícil. Mas a gente, por misericórdia, a gente até aceita o diálogo. Uma criança tentando driblar um adulto. E aí a gente termina uma frase educativa. Não precisa ser de reprimenda, mas uma frase educativa e que a gente percebeu que é nisso que nós vamos vendo as nossas limitações. E Jesus olhou bem, porque ele sempre fixava os olhos nos olhos. Todos os apóstolos, quando olhavam em Jesus, eles abaixavam os olhos e Jesus chamava-os à direção do olhar. E o Senhor falou: Pedro, Deus ouve todas as nossas preces. Todas. Deus ouve todas as nossas preces. Mas não sabemos a resposta que ele manda. E aí Pedro ficou até contente. E ele disse assim ao Senhor Jesus: se Deus ouve as nossas preces, por que é que eu tenho que ter uma vida tão difícil? Eu tenho que me lançar ao mar, no barco, com rede. Nem sempre eu tenho o suficiente para a manutenção da minha casa. Quando eu vejo Levi sentado na coletoria o dia inteiro, em uma função muito fácil e com rendimento maior. Por que Deus faz isso? Levi é Mateus, o apóstolo Mateus que escreveu o Evangelho. Antes de conhecer Jesus, ele era o coletor e tinha o nome de Levi. E ele olhou mais em Jesus e disse: Senhor, a minha esposa, para fazer o nosso alimento, ela precisa de um esforço muito grande, horas e mais horas a fim, para a gente ter uma alimentação com a ajuda da minha sogra. O senhor sabe que Joana, ela tem várias serviçais. Joana era uma mulher rica, muito rica, que vivia em Jerusalém e que era invejada por todos, porque o marido dela chamava-se Cusa e ele era intendente junto aos maiores governadores. Ele tinha um cargo bom e ela tinha várias empregadas e ela não fazia nada. Jesus olhou para Pedro sem dar nenhuma admoestação, nenhuma crítica. Disse assim: Pedro,
Levi está no serviço, mas ele tem as obrigações dele. Ele tem que cumprir com as suas obrigações de arrecadar impostos para mandar ao governo. Não é de graça, ele tem que prestar conta, ele enfrenta as dificuldades como as suas. Embora dele seja de coletar dinheiro, ele vive constantemente aflito e ameaçado por desempenhar essa função de fiscalização. Ele tem também dificuldade. Ele não só tem vida boa, ele tem dificuldade tanto quanto a sua. Quanto a esposa de Cusa, Joana, ela tem também a sua responsabilidade. Você citou que ela, por exemplo, tem vários funcionários, na verdade, e tem mesmo, mas ela está educando, a mando de Deus, cada uma daquelas serviçal na sua casa. Porque quando nós temos funcionários, ou vamos dizer, como é que eu diria assim, dentro da empresa, os empregados da nossa empresa, eles não foram colocados para ser nossos servos escravos. Os empregados que nós temos são pessoas que estão relacionadas a nós em existências passadas e que nós pedimos eles para ser funcionários nossos, para nós ajudá-los, educá-los e ampará-los. É por isso que ele fala assim: eu não aguento os meus empregados. São pessoas com quem nós já tivemos dificuldades de relação em vida passada e não nos reconciliamos com eles nas outras vidas, e eles então foram para o país da morte com as suas dificuldades e guardando no coração deles a diversidade de mágoa nossa. A lei de Deus descobriu isso e diz assim: vamos recompor? Vamos, pelo lado do amor. Eu te dou a base, te dou uma empresa, e você pega todos esses meus filhos e você coloca na tua empresa. Pacientemente você sustenta eles, já que você tirou deles existência passada. Pacientemente você os educa e pacientemente você faz eles progredir. É por isso que ele diz assim: eu prefiro cuidar de animais, mas não quero mexer com pessoas. Mas não é que as pessoas não ficam, é que nós temos atritos e conflitos com aquelas pessoas. Quantas empregadas domésticas que entram em uma residência rindo e depois há uma disputa? Não é de graça. Foi isso que Jesus ensinou, que a Joana de Cusa tinha pessoas porque também tinha compromisso. E Jesus disse assim: e quem garante a nós dois que a vida de Joana será sempre assim? E ficou nisso. Aí Pedro ficou até mais assim calmo. Jesus não falou mais não, só comentou que cada um na sua posição. Passado mais um tempo, o Senhor Jesus encontra novamente com Pedro e ele, pensativo, diz assim: Pedro, como que você está orando a Deus? Ah, Senhor, tenho orado muito, tenho orado a Deus para que Ele me ajude no caminho, que a minha vida seja mais fácil, que as dificuldades se removam um pouco mais. E Jesus olhou para ele e falou assim: mas você acha justo pedir algum favor a Deus mais do que você já tem? Aí Pedro compreendeu que nós não devemos pedir nada. E diz assim: porque o Pai Nosso sabe o que nós precisamos a cada dia. O que nós precisamos pedir, Pedro, é força para dar cumprimento à vontade dele em nossos dias. E como Pedro fazia vários pedidos para a vida ser mais fácil, mais simples e evitar a dificuldade,
é tal qual nos dias atuais. A maioria das pessoas querem que Deus faça um quebra-galho, um favorzinho, que corte os nossos problemas. Mas Deus fala assim: meu filho, e a tua dívida? E teu passado? E teus deslizes? Quem é que vai pagar? Você foi aí justamente para resgatar tudo isso. Você não sofre por ninguém. Você não foi punido por ninguém. Você está carregando as imperfeições suas. Você está carregando as dificuldades que você criou em sua própria vida. E agora é necessário que você, no dia a dia, resgate pouco a pouco e ressurja antes de se revoltar contra as dificuldades da vida. E aí Simão Pedro ficou olhando e pensativo e falou assim: Pedro, nós devemos na vida entender o máximo que é a vontade de Deus. Nós não podemos fazer de qualquer jeito o que nós queremos. Nós não podemos submeter o nosso Pai, que tem coisas maiores do que os nossos caprichos e as dificuldades que nós temos pessoais. As dificuldades que nós temos, elas estão na altura e no limite do que nós podemos realizar com a nossa boa vontade. Nós só devemos bater na porta de Deus para pedir-lhe força e orientação, porque do mais, o que é necessário, Deus já colocou tudo em nossas vidas. E aí existem pessoas que querem fazer as mais variadas formas. Então, diz que uma certa pessoa, depois eu vou continuar a história do diálogo de Simão Pedro e Jesus. A prece parece que é um ato de desespero na vida das pessoas, quando ela não acha quem lhe possa auxiliar adequadamente. Diz uma história dessas que a gente conhece, que uma senhora morava muito distante de uma cidade, só com uma filha de 6 anos. Tudo que ela fazia naquela solidão, era um pedaço de terra muito distante que ela tinha, que ela lutava dia e noite, viúva, e dava conta e agradecia sempre a Deus pela filha, que era uma companhia, que era o tesouro dela. Tudo que ela fazia pensando naquela filha. Até que um dia a filha amanheceu enferma. A mãe olhou, tentou com todas as possibilidades dela de fazer a filha ressurgir, mas a menina parecia semi-morta. Aquilo para aquela mãe era um desespero terrível, tenebroso. E ela: ai meu Deus, Deus Pai me ajuda, e corre, nenhum vizinho perto, ninguém para gritar, telefone, nem pensar. E ela começou: o que eu faço? E ela ficou naquele desespero, quando uma voz, bem no íntimo da alma dela, disse assim: vá procurar um médico. Ela ficou: como eu largo a minha filha assim, quase que morrendo, e vou à procura de médico? E ela ficou tão desesperada que ela fechou a porta e pôs a chave debaixo de um capacho na entrada da porta e disse assim: Deus guarde a minha filha. E saiu correndo. Aquelas perninhas não paravam na terra, elas voavam. Correu muito tempo até que ela chegou na cidade mais próxima. Ela chegou e foi procurar onde tinha o médico. E ela foi entrando no consultório lá e foi derrubando todo mundo, desesperada, e chegou todo mundo aflito, porque o que era aquilo? E ela chegou e falou assim: doutor, pelo amor de Deus, eu vim buscar o senhor ir visitar a minha filha, ver a minha filha, porque ela está à beira da morte, e eu moro longe daqui. O médico assustado falou: mas senhora, olha quantos pacientes que eu tenho, eu não posso sair daqui. A senhora tem que trazer a sua filha até aqui. Mas doutor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho possibilidade. O senhor tem que ir visitar a minha filha, fazer uma consulta, porque não tem meio. Não posso, minha senhora,
olha quantas pessoas aqui que eu vou atender. E ela ficou tão desesperada que expulsaram ela da sala do médico e ela gritava pedindo socorro, pelo amor de Deus. Quando ela saiu fora do consultório médico, ia passando 4 senhoras que iam rezar dentro da igreja católica, que era de uma novena, e elas viram ela tão desesperada chorando, e elas perguntaram: o que você tem, minha irmã? A minha filha está à beira da morte, o médico não quer ir, não tem dinheiro para levar, o médico não pode ir. Vamos conosco, vamos dentro da igreja, vamos rezar, vamos pedir a Deus. Era a única chance que ela tinha, e ela foi. Entrou com aquelas senhoras beatas dentro da igreja, e elas começaram a rezar um terço de 3 partes, né? Aquele é comprido, aquilo vai longe. E começaram a Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria. Tipo, gente, eu quero falar, alguém que ouça eu não quero rezar assim. E ela saiu para fora tão desesperada: o que eu faço? E as beatas saíram, ela ficou tão desesperada. Aí ela voltou dentro da igreja, porque parecia que uma força conduzia novamente para a igreja. E lá havia uma imagem de Jesus. Ela teve uma inspiração, uma força tão grande, que ela disse assim: dizem que o Senhor morreu na cruz para salvar nós, os pecadores. Eu não sei que pecado que eu fiz diante da imagem de Jesus. Eu não sei que pecado eu fiz para ter a vida que eu tenho. Mas eu tenho uma joia na minha casa. O senhor está me ouvindo. O senhor presta atenção no que eu estou falando agora, no jeito dela. O senhor presta atenção. Eu vivo sozinho, só tenho uma filha, e ela vai morrer. Eu morrerei junto. Procurei socorro no médico, mas o médico não pode ir. Dizem que o Senhor é Filho de Deus e que o Senhor socorre os pobres, tira ele das aflições e livra do sofrimento maior. O senhor está me ouvindo, né? Dizia eu na simplicidade. Pois eu peço então, o senhor me ouviu bem, vá até na minha casa e salve a minha filha da morte. É só isso que eu quero. A hora que o senhor for na minha casa, é uma estrada que desce aqui embaixo. O senhor segue essa estrada retinha, vai sempre reto. O senhor está prestando atenção. Desse jeito, desse lado, o senhor está prestando atenção. O senhor segue reto e vai toda a vida, segue toda a vida. Vai chegar lá na frente, tem uma ponte. Nessa ponte, sai uma estrada para a direita e uma estrada para a esquerda. O senhor não vai para a direita. O senhor prestou atenção, né? O senhor não vai para cá. O senhor vira para cá, daquele jeito simples, e o senhor vai seguir. Lá na frente, no alto, a única casinha é a minha. O senhor vai lá, o senhor não deixa de ir, não. Eu vou em casa, seja o que Deus quiser. O senhor me ouviu? A hora que o senhor chegar na minha casa, a chave da porta está debaixo do capacho. Pode entrar e o senhor pode verificar minha vida. E ela seguiu um passo, cansada, desanimada, triste, e foi embora. Demorou, chegou na casa dela ao anoitecer. E ela viu a filha que pulava pela vidraça, acenando. Ela falou assim: a minha filha está pulando, ela ficou curada. E ela correu numa desabalada carreira, abriu a porta, a filha abriu e falou: mãe, a senhora não sabe quem veio. Veio um moço tão bonito aqui, os olhos dele, mas que coisa linda. Ele era tão bonito, mãe. Ele só falou para mim:
Não aflige não, você já está curada, meu bruxo. Fica com Deus. Eu vou sair, mas você vai ficar bem. Fala para sua mãe que eu deixei a chave debaixo do capacho. Jesus fora e curara a menina. Olha o estilo da prece que a mulher fez. Quando Jesus fez o ensinamento de que nós não devemos pedir nada para Deus, a não ser as forças e entendimento, os apóstolos chegaram todos em volta dele e disseram a ele assim: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus fez um círculo de 13 pessoas, 12 apóstolos e ele fizeram o círculo, e Jesus disse assim: a nossa prece fundamentalmente deve ser assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Aí ele deu uma parada, olhou bem na necessidade de todos e disse assim: venha a nós o vosso reino. Porque não tem criatura nenhuma na terra que possa viver longe do reino de Deus. A vontade de Deus. E diz mais Jesus, olhando: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Porque sempre que o pão que Jesus pediu, porque ele via que só tinha pescadores, é o que Simão Pedro perguntou se não tinha jeito de melhorar a medida. Foi por isso que Jesus disse assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós não precisamos mais do que um par de sapatos, mais do que 2 vestes. O corpo nosso só usa uma calça, uma camisa, digo da parte masculina, e um par de sapatos. Por isso é que Jesus diz: o pão nosso de cada dia, para que a gente aprenda a sempre procurar as coisas mais simples. Outro dia mesmo, na nossa casa de oração, nos nossos estudos, tem um rapaz que eu tenho muita confiança nele e entrego constantemente a direção da casa, a responsabilidade dele, Eduardo. É um rapaz de 35 anos, muito responsável, muito trabalhador, muito inteligente até, e solteiro. E perguntei assim: Eduardo, quantas vezes na semana você consegue comer lasanha? Você gosta, não? Quantas vezes na semana você consegue comer lasanha? Depende da versão de Fernando. Ele me disse assim: no máximo 2 vezes. Mas e arroz, feijão, bife, salada? Todos os dias. É isso que nós devemos ter por sonho, as coisas simples. Aí Jesus deu mais uma olhada entre todos e disse assim: perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como haveremos de perdoar os que nos têm ofendido. Porque Jesus sabia, e os apóstolos não sabiam naquela época, que nós tínhamos vidas passadas, que nós tínhamos dívidas passadas. Nós sabemos o que nós somos hoje, mas nós não temos lembrança do que nós fomos ontem. Não adianta chorar. E aí, toda vez que nós formos pedir alguma coisa para Deus, Jesus nos ensina: toda vez que você for orar e lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão tem alguma coisa contra você, primeiro fala: meu anjo, o que tem que fazer? Reconcilia com o teu adversário e depois você ora para mim. Eu vou fazer.
Certo? Entendeu? Não vai esquecer mais no doutorado, entendeu? E aí diz assim: por quê? Eu posso pedir 1000 coisas para Deus. Ele fala assim: não, eu não quero, eu posso até te arrumar, mas você não está pagando aqueles que têm te ofendido. Qualquer pessoa a gente não trata os outros, maltrata. Você já viu que existem pessoas, geralmente é entre mãe e filha, mãe e filho, filho e o pai, filho e pai. O pai vai perguntar uma coisa simples para o filho, ele já fica nervoso e já dá uma resposta dura e cruel. Certo? Aonde que eles aprenderam isso? Às vezes que eu falo com um dos filhos, eles já vêm para trabalhar, eu só estou perguntando, não estou te aprendendo. Esses filhos, essas filhas, né? Deixa eu até fazer assim. Esses filhos e essas filhas, eles não nasceram a primeira vez conosco. Nós estamos tentando se arrumar para uma temporada. Mas a cereja do bolo dessa situação, perdoar as nossas ofensas, né, se chama nora e genro. Essa é a cereja do bolo. É aí que a gente liquida os nossos ofensas. E como o Senhor Jesus, olhando todos, verificou o seguinte, que nós temos fraqueza, que nós somos fracos, né? Eu não tenho mais esse vício, até me encontrar com o viciado. E aí, Jesus diz assim: não nos deixeis, Senhor, sucumbir à tentação. Tentação é uma coisa e obsessão é outra. Tentação é um defeito interno que nós temos. Então você vai ter uma vontade hoje de fazer uma coisa errada. A tentação, ela já reside em nós. Na verdade, ela já vive dentro de nós. Mas não viveu nessa existência, já é de hoje. Nós vamos trazendo. E Deus vai assim: devagarinho você vai tirando. Cadê esse texto? Agora, se você quiser numa só existência, aí a gente fala: e seja feita a sua vontade. Antes, né? Antes. É o que é mais difícil de nós fazer a vontade de Deus. E nós que temos que nos esforçar para livrar da tentação. Eu posso ter muitos amigos que gostam disso, mas eu não sou obrigado a contentar os meus amigos e partilhar disso. A frase termina assim: não nos deixeis sucumbir à tentação e livrai-nos do mal. E é uma conjunção e a continuação. Duas coisas que Deus pediu. Porque a gente fala assim: porque é teu o reino, o poder e a honra. Foi o que Jesus ensinou. Outro dia experimentei essa situação, porque eu li essa lição de explicação que está num livro de Humberto de Campos chamado Boa Nova. E eu tenho na minha casa uma edícula, que é meu escritório onde eu trabalho. Em cima tem a casa do meu vizinho que sai para outra rua. E faz 5 anos, mais de 5 anos, que ele pôs um tanque de lavar roupa lá e minava uma área na parede. 5 anos. Todo dia eu limpando, trocando pano, e chegou no ponto que vai dar problema na parede. 5 anos. Fui 4 vezes na casa dele. Um dia eu peguei ele, e ele é difícil de lidar. Peguei ele, levei em café, fulano, dá uma olhada, porque
Eu trabalho aqui que eu ganho o meu pão, e arrasta móveis e limpa e põe pano. 5 anos. A maioria que eu contei, inclusive, o filho fala, não, tem que levar esse cara lá na delegacia. Vamos fazer um boletim de ocorrência. E eu comecei a perceber que os nossos problemas, quando a gente coloca Deus a par das nossas necessidades, dos nossos problemas e das nossas dificuldades, é mais fácil de solucionar do que pedir orientação, pedir consulta, pedir conselho. E eu comecei nas orações minhas a pedir a Deus que eu não queria envolvimento com polícia nem com justiça, mas que eu achasse um meio de arrumar. E quem mora nessa casa é um filho dele. E eu vim fazendo pressa há uns 2, 3 meses. Aí numa segunda-feira que eu vou entrar lá no meu escritório, estava com água dessa altura, que rompeu quase tudo. Aí eu peguei o filho dele e falei, vem cá, o que foi? Não, vem cá, você com a tua mulher. Levei eles dentro de casa, falei, dá uma olhada aqui que eu estou pedindo para... Não, eu já sei, meu pai é cabeça dura e tudo mais. Então nós vamos tomar providência. O que nós vamos tomar? Você fecha o teu registro de água, fecha tudo e você sai da tua casa, senão vai cair essa parede. Vai ficar muito caro para o teu pai. E eu vou ter que tomar providência, não sei de que jeito. Não, pelo amor de Deus. Meia hora depois já ouvi lá bater. Arrumou o problema. Evitamos desgaste, raiva, justiça, polícia e uma série de coisas. Nos problemas nossos mais difíceis, não precisa consultar ninguém. Naqueles momentos mais delicados, as ansiedades, as decepções, os sonhos que nós temos, sabe? Vamos colocar para Deus, Ele ouve. Da mesma forma que Simão Pedro perguntou há 2000 anos a Jesus, nós vamos falar, Deus ouve as nossas preces? Eu faço uma pergunta para vocês todos. Deus ouve as nossas preces? Desde que façamos a vontade dEle e, Pai, eu quero reconciliar com o meu adversário. Eu quero força para tocar na minha vida. Nessa enfermidade, Senhor, me ajude. Seja o que for, me oriente. Chega, né? Você chega, né? Você está fazendo assim.